Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Que manhã especial, não, queridos? Para mim é uma grande alegria vê-los aqui reunidos no templo nesta manhã, juntos, e podermos participar deste momento tão único, como igreja, de comunhão. E por falar em participar, sexta-feira passada agora nós tivemos uma vigília muito especial. Aqueles que estiveram aqui, pelo menos uma grande parte, enviaram-me depois uma mensagem de como foi a vigília. E foi uma visita da parte de Deus, onde Deus ministrou as nossas vidas. Quarta, quinta e sexta, foram 3 dias de jejum, de oração, pela nossa nação brasileira, como igreja aqui, e também toda a igreja G12 no Brasil, movidos e liderados desde Bogotá, ao vivo. Nós éramos ministrados todas as noites, e na sexta-feira concluiu esse tempo de jejum, de consagração. Mas nós recebemos algumas direções da parte de Deus e depois continuamos aqui com a vigília ainda, até meia-noite, pouquinho. E nesta próxima terça-feira, queridos, depois de amanhã, dia 7 de setembro, é uma manhã, um dia muito, muito, muito importante para a nossa nação. Amanhã, no calendário bíblico, é o início de um novo ano para o povo de Israel. E no calendário bíblico isso marca um novo tempo, sempre uma nova estação. Começa então a festa das trombetas, às 18 horas, no pôr do sol. E nós vamos estar exatamente no primeiro dia bíblico, reunidos como igreja. E é justamente sobre isso que eu estou aqui falando, o qual gostaria de convidá-los para que na terça-feira, a partir das 8 da manhã, até o meio-dia, nós vamos ter uma manhã de consagração aqui na igreja. De jejum, de oração, de consagração. Vamos estar fazendo proclamações sobre a nossa nação, nossa liderança, sobre os ministros, sobre o presidente, sobre o judiciário, executivo, legislativo, enfim. Nós vamos estar aqui proclamando os 7 derramamentos e as 5 confissões do sangue de Jesus. Vão ser 4 horas ininterruptas, aonde nós vamos estar revendo como fazer a aplicação do poder desse sangue sobre a nossa nação. Passando derramamento por derramamento. E eu sei que Deus vai resgatar aqui também, como igreja local, muitas coisas. E eu gostaria de convidá-los para estar aqui nesse tempo de adoração, de consagração. Vamos estar aqui com os irmãos do Ministério Artes, adorando o tempo todo. Deus já me deu até mais ou menos um momento, como nós vamos estar sendo guiados pelo Espírito. Então não falte, venha estar aqui nesta manhã de consagração. No sábado retrasado, a apóstola Valnice trouxe uma palavra, e ontem ela concluiu sobre o que está acontecendo na nação, sobre o dia 7, em que nós entraremos em 365 dias de jejum, de oração, pela nação, a qual em 7 de setembro de 2022, completa 200 anos de independência. Então vai ser um ano muito importante.
E como seria importante você estar no início deste dia, deste ano, para a gente marcar a nossa presença no reino espiritual, para o que Deus vai fazer durante este próximo ano, para que em 2022, Deus nos dê graça e sabedoria, e muito discernimento, para que o brasileiro tenha discernimento na hora de ir às urnas, para escolher pessoas que possam ser instrumentos de Deus para guiar a nossa nação. Como diz a Bíblia, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, queridos? Na semana passada nós estivemos compartilhando com vocês um tema sobre desfrutando da alegria da salvação. Quem estava aqui, acredito que entendeu o que é desfrutar. Trouxemos uma fruta aqui e nós desfrutamos daquela fruta. E inclusive nós até trouxemos o significado dessa palavra desfrutar, né, que é deleitar-se, ou dar-se ao deleite, é você saborear, é você curtir, é você apreciar, é você deixar aquilo ali no molho, né, é você aproveitar ao máximo, extrair o máximo daquilo que você está desfrutando ou se alimentando, é absorver, ou seja, você sente o gosto na totalidade, como por exemplo, nesta manhã, enquanto nós estávamos aqui adorando, nós podemos ter passado por essas 3 canções e não ter desfrutado, como também podemos ter passado por elas e ter curtido aquele momento, saboreado aquele momento, cada palavra que estava sendo direcionada a Deus, aproveitando ao máximo, sabe, inteiro. E a segunda coisa que nós compartilhamos na semana passada foi, antes de nós entrarmos no desfrutar, foi o que significa perder a alegria da salvação. E quando nós perdemos a alegria da salvação, queridos, nós perdemos a presença do Espírito Santo, aquele que nos capacita para cumprir a obra de Deus, cumprir a obra do ministério. Quando nós perdemos a alegria da salvação, não há mais força dentro de nós, não há mais ânimo para a gente proclamar, decretar a palavra, a salvação que vem de Deus através do Filho Jesus. E nós compartilhamos algumas coisas sobre o que Deus fala, o que a Bíblia fala. Trouxemos alguns textos sobre a importância da alegria da salvação, mas também nós compartilhamos um pouquinho que são muitas coisas que podem levar uma pessoa a perder a alegria da salvação. Infelizmente, fazendo com que essa pessoa viva debaixo de um espírito de angústia, de depressão, de sofrimento, de tristeza. E o ativismo, né, que nós estamos vivendo parece que tem levado a nossa geração assim a ficar debaixo desse espírito depressivo. Mas nós focamos em um aspecto em que uma das coisas que faz a gente sentir muito tristeza é a gente ter pensamentos de fracasso. É você sentir que você não consegue, que não vai dar certo. E nós vemos que essa depressão, ela está acontecendo hoje em todas as faixas etárias. Desde uma criança, adolescente, jovens, adultos, sofrendo já desse contexto depressivo. Compartilhamos o exemplo de um homem muito importante, né? Derek Prince. Ele já escreveu muitos livros. E a experiência que ele teve quando ele entendeu, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, que a depressão, a tristeza é um espírito demoníaco, e aí ele pode entender que o Espírito de Deus vem sobre ele com o espírito de alegria. Ele compartilha que 80% da cura dele veio nisso, e os outros 20% foi em apenas ele permanecer firme num posicionamento e não mais aceitar os pensamentos de fracasso. Até porque nós vimos Jeremias 29:11, que o Senhor tem pensamentos de paz sobre as nossas vidas. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito,
não pensamentos de mal. E quando nós lemos esse texto, queridos, nós podemos notar, perceber que o Senhor está falando que Deus não nos deu esses pensamentos de fracasso, mas pensamentos de bênçãos, porque os pensamentos de fracasso, eles só têm um fim: destruir, tirar a gente do propósito, tirar a gente do foco. Mas Deus tem pensamentos de paz sobre nós. O desejo de Deus é que eu e você vivamos uma vida cheia de alegria, porque o reino de Deus, a Bíblia diz que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E é nessa realidade que Deus nos convida a fazer parte, estar envolvido nesse reino de alegria. E nós precisamos saber, queridos, que somente em Jesus é que nós encontramos a alegria da salvação. Só nele nós encontramos o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação. Satisfação. E é por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos sempre fixos em Jesus, porque dele vem a verdadeira esperança. É dele que nós extraímos, é dele que nós recebemos, é nele que nós somos contagiados por essa alegria. Na vigília eu estava compartilhando uma coisa, que nós estamos vivendo, queridos, sob muita pressão, nesses dias sujeitos a um espírito tirano, que dita regras, que coloca ritmos nas nossas atividades, com base nas urgências. Tudo é urgente, tudo é urgente. E nós vemos que a consequência disso é que nós temos abandonado a boa parte que Maria escolheu, que era estar no lugar de intimidade aos pés do Senhor Jesus. Esse espírito de pressão, queridos, debaixo desse espírito de tirania, ditando que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que tudo é urgente, que se você não fizer vai... Isso tem feito com que muitas pessoas percam a alegria. Claro, sim, as dificuldades estão e estarão às nossas portas todos os dias, mas quando nós temos a alegria da salvação, nós não seremos abalados. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança no Senhor. E é por isso, queridos, que nós podemos nos alegrar o tempo todo naquele que é maior do que todos os nossos problemas, sejam físicos, emocionais, espirituais, sejam financeiros. Lembrem-se daquilo que nós compartilhamos na semana passada, que Davi, ele havia perdido a alegria da salvação, aliás, até a alegria de viver, e estava sendo consumido por um remorso terrível dentro do seu coração, por causa da culpa. E aí ele chegou diante de Deus através de uma oração só ele fez. Depois de entender que os seus ossos já estavam se secando, que ele já estava em profunda depressão e angústia: restitui-me a alegria da tua salvação, renova em mim um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da salvação. Até porque, queridos, se nós perdermos, e nós vemos muito isso, num contexto de cristianismo nos dias em que vivemos, se nós perdemos a alegria, nós perdemos aquela motivação de servir ao Senhor, seja através de um ministério, seja participando de uma atividade no contexto da igreja. Quando nós perdemos a alegria, parece que tudo isso se torna um peso para nós. Quando nós perdemos a alegria, ir aos cultos, vir aos cultos, orar, jejuar, participar de uma vigília, interceder, parece que se torna tão exaustivo, tão difícil. Naquele momento tão precioso que nós tivemos hoje, inclusive eu fui muito ministrado através da palavra do pastor José Roberto nesta manhã, no momento de oferta, no momento de entrega,
né? Quando a gente perde a alegria da salvação, parece que ofertar e dizimar torna-se algo assim terrível, porque não entendemos o propósito, o princípio, não fazemos com o coração alegre. Quando nós perdemos a alegria, queridos, momentos como esse, de estarmos juntos em comunhão, parece que não faz muita diferença nas nossas vidas. Você já foi num lugar assim, ou numa festa, ou em qualquer lugar que você foi, mas você não estava lá? Porque você não participa do momento, não se entrega, não está por inteiro. Você está ali assim, parece, ou seja, você não consegue desfrutar daquele momento. Alguém já foi numa festa, num lugar alguma vez assim? Eu já. E depois que você sai de lá, você começa a pensar, puxa, fulano estava brincando, se alegrando, desfrutando, e eu não conseguia aproveitar aquilo. Não estava inteiro ali, não tinha comunhão, não sentia vontade de me relacionar com as pessoas. Quando nós perdemos a alegria, nós não temos vontade de falar do amor de Cristo para as pessoas, de evangelizar, de falar de Cristo. Enfim, queridos, quando nós perdemos a alegria da salvação, muitas vezes nós nos tornamos pessoas assim, sistematicamente religiosos. Faço porque tenho que fazer. Faço porque se eu não fizer, nos tornamos cristãos religiosos. Mas quando o nosso coração, ele passa a viver desse contentamento de salvação, queridos, a alegria começa a extravasar na sua vida. Não apenas por aquilo que você fala, mas através das suas ações, das suas atitudes, através dos seus gestos. E essa alegria deve permanecer em nossos corações, deve encher o nosso coração, deve transbordar as nossas vidas. E dentro desse contexto, eu quero dar continuidade desta manhã, aonde, ou em que nós vamos continuar falando sobre a alegria da salvação, mas dando um salto a mais, passando para um novo nível. Quando você desfruta da alegria da salvação, desfrutar é um momento. Você, por exemplo, toma aquela fruta que eu tomei, você come aquela fruta, você desfrutou daquele momento. Mas muitas vezes, depois daquele momento, você joga a casca fora, e alguns minutos depois, você não consegue mais desfrutar daquele momento que você desfrutou. Em outras palavras, a gente não consegue continuar vivendo o desfrute. E hoje, o tema desta manhã é exatamente esse: vivendo a alegria da salvação. Vivendo a alegria da salvação é permanecer, é um ato contínuo de viver, sempre desfrutando da alegria da salvação. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos concluir essa ministração com outro pontinho, em que nós vamos entender um pouquinho mais. Mas hoje, a essa altura eu poderia perguntar assim para você. Não deixe, ou no contexto de pergunta, fazer a seguinte pergunta: de domingo para cá, como foi a sua semana? Você conseguiu desfrutar da alegria da salvação? Alguém aqui conseguiu desfrutar da alegria da salvação de domingo para cá? Teve alguns aí que sim, alguns não. Puxa vida, os que não conseguiram desfrutar da alegria da salvação, se Jesus voltar hoje, você está perdido. Não. Não. Não deixe que nada roube a tua alegria. Queridos, quando eu perguntei aqui se você conseguiu desfrutar da alegria da salvação, no domingo passado, eu estava aqui nesse horário compartilhando com vocês sobre esse desfrute. Eu acordei na segunda de manhã. Você imagina como? Saltando de alegria da cama, pulando, brincando com todo mundo, rindo, fazendo uma festa.
Não foi assim. Não foi dessa forma. Quando eu acordei na segunda-feira de manhã, queridos, parece que eu estava sendo provado naquilo que eu havia denunciado no dia anterior. Não sei você, mas comigo foi assim. Eu acordei bem cedo, abri os olhos. Irmãos, uma angústia, um negócio terrível sufocando, uma tristeza, um espírito assim que era exatamente aquilo que nós tínhamos denunciado, um demônio, um espírito de tristeza, assolando o meu coração, minha mente, meus pensamentos, minha vontade, meus sentimentos. Pensa num homem, num pastor. O quê? O pastor acordou desse jeito na segunda-feira? Peraí, o senhor pregou aqui que a gente tem que viver o tempo todo desfrutando. Sim, queridos, eu acordei na segunda-feira de manhã com um peso, com um negócio horrível. Só que tem um detalhe, é aí que está um segredo. Você acha que eu me dei por vencido? Não. Eu levantei minha cabeça, vim para o templo, e aqui neste mesmo lugar, eu fiquei até o meio-dia. E eu estava aqui 10, 9h30, 10, antes das 9, 10, 11, e eu dizia: Senhor, ontem eu estava aqui nesse lugar, declarando, profetizando, que nós temos que desfrutar da alegria, e eu olho para mim agora, e 24 horas depois eu estou sendo provado, naquilo que eu havia denunciado, com uma profunda tristeza, com uma angústia. Irmãos, parece que quanto mais eu orava, mais triste eu ficava. Aí eu lembrei de uma musiquinha, que minha mãe, quando se converteu, cantava, dizia assim: quem está triste, quem está alegre canta, quem está triste ora, é na oração que a tristeza vai embora. Eu disse: Senhor, essa música não está fazendo efeito hoje. Eu estou orando, Senhor. E deu meio-dia, queridos, eu saí daqui, fui para casa, daí a pouco nós almoçamos, e aquela tristeza, fui para o escritório, passei a tarde trabalhando, aquela tristeza. À noite nós tínhamos uma reunião com a equipe de inovação, sobre algumas coisas que muito em breve vocês vão ter bastante surpresas aqui que nós vamos passar. E ali eu sorrindo com os irmãos, claro, lutando contra aquele espírito. Eu sabia que era algo que eu havia pregado, e eu sabia que o inimigo estava querendo fazer com que eu não vivesse aquilo que eu tinha pregado. Terminamos a reunião e eu estava ali ainda daquele jeito, claro, um pouco menos do que eu tinha acordado. Terminou a reunião, todo mundo foi para casa, menos o pastor Miquil, ele ficou aí. E aí nós começamos a conversar, e eu compartilhei algumas coisas com ele sobre isso. E teve um momento assim que o pastor Miquil deu um pulo no meu cangote assim, literalmente, estava assim, de repente, eu não sei o que o Espírito Santo falou para ele, ele saltou assim, grudou eu, e nós começamos a orar juntos. E ele começou a declarar a alegria da salvação, alegria da salvação. Terminou aquele período, eu fui para casa, fui dormir. E aí você fala assim: resolveu tudo? Não. Amanheceu a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estou aqui hoje. E se você me perguntar: pastor, o senhor está assim com o coração totalmente alegre? Não estou, querido. Mas eu estou aqui. E passei uma semana de muitas lutas internamente, sabendo que aquilo que nós denunciamos, queridos, nós somos provados. Mas tem uma coisa que eu quero ensiná-los nesta manhã.
Nunca se entregue ao que o cão, ao que o diabo quer trazer sobre a sua vida. Nunca aceite aquilo que o diabo quer fazer você voltar a sentir gosto do passado, das angústias, das tristezas, das depressões. E é por isso que vem o tema vivendo a alegria da salvação, porque viver é um ato contínuo de você exercitar e colocar em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus, ele disse no livro de João, capítulo 16, versículo 22, apenas a parte B do versículo, você vai ver aí que ele fala assim: e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. João 16, 22, parte B. Coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém, por mais que o diabo venha, ou por mais que você é denunciado, queridos, naquilo que você está querendo viver, a Bíblia diz que ninguém, eu acrescento aqui, nada pode tirar a nossa alegria da salvação. Isaías 35:10 diz assim, que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilos, alegria eterna coroará sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. O fato de você permanecer firme no posicionamento, queridos, que você toma diante de Deus, é o que fará com que toda tristeza fuja de você. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Deus nunca disse que a sua alegria, a minha alegria, seria alguma coisa assim temporária. Olha só, esse texto aqui diz que o texto ele fala os resgatados do Senhor. Diga: eu sou um resgatado do Senhor. Você crê nisso? Nós somos resgatados do Senhor. Nós somos. E a Bíblia diz que se nós somos resgatados do Senhor, eterna alegria coroará as nossas cabeças. Sabe o que significa, Sirlene? Que todos os dias a alegria está sobre mim, mas o diabo ele não vai querer que eu viva essa alegria. Essa alegria coroará a vossa cabeça. Eu sei, porque sei, que durante essa semana a alegria do Espírito Santo estava sendo derramada no meu coração todos os dias. Mas eu sei também, porque sei, que o inimigo não vai querer com que eu não quisesse que eu provasse dessa alegria. Em outras palavras, diga à pessoa que está ao seu lado, se você pode, não, diga assim: você não precisa andar triste. Amém? Você não precisa andar triste. A Bíblia diz que toda tristeza, angústia e pranto fugirão de nós, fugirão de você. Irmãos, nós não precisamos viver chorando. Quando você puder, dentro de um contexto que a tristeza bate, automaticamente nós podemos, pela palavra de Deus, viver essa alegria do Senhor, viver essa alegria de Deus, no meio de tantas ou de todas as lutas. A Bíblia diz que a alegria no nosso coração que é colocada pelo Senhor. A presença do Senhor traz alegria a toda a terra. Existe um cântico, salmista Davi fazendo um cântico lá no Salmo 100, versículo 1 e 2, onde Deus nos manda através do salmista, você e eu celebrarmos com júbilo e servir ao Senhor com alegria.
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, uma canção. E servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Olha só como que nós devemos nos apresentar ao Senhor. Sabe o que eu entendo, queridos? Que quando você celebra a Deus, quando você celebra o Senhor com todo o seu coração, aqui diz que um espírito de alegria se apoderará de ti. De forma em que você rirá das situações difíceis, debaixo de um espírito de confiança. Mas pastor, no início o senhor disse que estava orando, estava diante do Senhor e não viu essa alegria sobre a sua vida. Claro, queridos, no nível em que nós queremos viver a alegria do Senhor, é o mesmo nível que o inimigo virá para tentar fazer com que você não a viva. Que você não a viva. E eu estou falando aqui, queridos, de uma alegria genuína. Não é de uma alegria passageira, mas de uma alegria que permanecerá, que perdurará para a eternidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É como se fosse um mandamento. Alegrai-vos, alegrai-vos. Pastor, mas não dá. Alegrai-vos. Pastor, não estou com... Alegrai-vos. É você lutar contra esse sentimento, contra esse espírito de tristeza, vivendo a palavra. A alegria do Senhor, ou a alegria da salvação não se esgota, queridos. Diferente da alegria que nós temos nas coisas passageiras que findam. Tudo nessa terra, a alegria são momentâneas, mas a alegria do Senhor não. A alegria do cristão, ela não se resume às circunstâncias. A alegria nas circunstâncias, ela não tem um rastro, uma durabilidade, ela não permanece, ela não tem um lastro, ou melhor, não rastro, um lastro, ela não dura. A alegria do Senhor, a alegria das circunstâncias, ela é passageira, passa rápido, mas a alegria da salvação, ela é eterna. E nós estamos falando, queridos, sobre, olha o que Paulo fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está falando sobre uma vida, uma permanência em viver essa alegria todos os dias. Independente das lutas, independente das circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo, ele está nos chamando. Quando nós estamos unidos a Cristo, a nossa alegria, ela está totalmente ancorada, firme, na sua obra redentora. Ou seja, a nossa alegria não está nas circunstâncias, está naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Independente de eu não estar sentindo, Ele fez. Ele é Deus. A alegria da salvação, o que Ele fez na cruz é eterno e ponto. Quando nós entendemos isso, queridos, quando nós estamos unidos com Cristo e a nossa alegria está ancorada nessa obra redentora, o que vai acontecer? Que em um dia ruim, que todos nós podemos ter. Há um tempo atrás nós ministramos sobre o dia mau. E esse dia ruim, quando chegar, você pode então clamar o que o salmista Davi clamou: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Todos nós podemos ter esse dia ruim, queridos. Mas em Deus nós encontramos forças para continuar. Em Deus nós encontramos a força para permanecer. Eu quero ler um texto com vocês, vai aparecer aí, que está em Salmos 84, versículos 6 e 8. Aliás, se você puder ler esse salmo depois na sua casa, leia. Ele é lindo, ele é maravilhoso.
onde nós somos convidados para estar aos pés do Senhor. Mas no versículo 6, diz assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, e escuta-me, o Deus de Jacó. No hebraico, essa palavra Baca significa choro, lágrimas. Ele era conhecido como o Vale das Balsameiras. De Baca. A Bíblia diz assim, que ao passarem pelo vale de Baca, um dia de alegria. E este vale de Baca é assim: ao passarem pelo dia de choro, ao passarem pelos dias de lágrimas, ao passarem pelo vale árido, seco, você pode em Deus transformar este lugar em um lugar de vitória, onde uma fonte de vida jorre para a eternidade no seu espírito. Nós podemos, queridos, somente passar pelo vale de Baca, por esse dia ruim, mas a Bíblia diz que nós não vamos permanecer nele. Não fique nele. Não fique nele. Enquanto você está passando, exercite-se, ore, louve, adore, tenha pessoas ao seu lado, compartilhe, não fique sozinho. Não se entregue, não deixe com que essa angústia, essa tristeza venha e sufoque você, e você vai dia após dia, deixando com que a tristeza, o choro, com que essa aridez vá permanecendo em você, porque na terça-feira, eu já não estava como segunda, embora ainda não estava como eu gostaria, na quarta um pouco menos, mas eu sei que tudo dependeu do meu dia na segunda, que diante de tudo, ao passar pelo vale de Baca, naquele momento, eu passei por ele, orando, adorando, cantando, sorrindo, porque eu sei que aquele dia iria passar. Ele iria passar. E aqui, queridos, como diz no Salmo, nós podemos fazer desse lugar no qual nós passamos, sabe o que? Quando você passa por ele, uma coisa eu te garanto, você vai sair muito mais forte do que o dia que você entrou nele. Quando nós entramos nesse lugar no qual se torna às vezes cansativo, opressor, se você passar por ele, você vai se tornar uma pessoa mais forte em Deus. Nós podemos celebrar a nossa fé, nós poderemos demonstrar a nossa confiança em Deus, aquele que escuta, aquele que responde às nossas orações, independente se nós estamos no meio desse vale de Baca ou se nós estamos a caminho de Sião. Amém? Um outro texto que eu quero ler com vocês, em que o apóstolo Paulo diz aos irmãos da igreja que se reunia em Filipos, em Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim, olha o que o texto fala: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais,
renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olha o que ele começa dizendo: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Paulo falando isso àquela igreja. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Versículo 11: digo isso não porque esteja necessitado, ou porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como em ter fome, tanto em ter abundância como em passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, ao pé da letra, frase por frase, eu já vivi, queridos. Não frase por frase, vírgula por vírgula, sílaba por sílaba. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, estamos sendo transformados, queridos, pelo Espírito Santo a cada dia. Todos os dias. E essa transformação, sabe o que ela vai gerando em nós? Uma metanoia, uma mudança de mente. E essa mudança de mente, queridos, faz com que a gente veja as coisas diferente. Essa mudança de mente faz com que a gente veja as manifestações das características de Deus sejam reveladas a nós na sua essência. Você consegue ver a essência do Criador quando você vai passando por essas mudanças de mentes. Essa essência do Criador que é revelada a nós, que é compartilhada a nós. Por exemplo, Jesus, você acha que Jesus é um homem triste? Eu acho que não. Claro que não. Jesus era um homem alegre. Você consegue perceber o quão maravilhoso é isso? O nosso Deus é um Deus alegre. A presença dele é agradável, é onde nós encontramos prazer. Se Deus é um Deus alegre, qual é a essência de Deus? A alegria, porque é um fruto do Espírito dele, manifestado em nós através do seu Espírito. Se ele vive esse Espírito de alegria, por que eu e você não vamos viver então debaixo desse Espírito de alegria? Se somos filhos. Então, queridos, a presença dele é agradável e nós encontramos prazer nele. Como? Através do seu Espírito. Jesus alegre, o Pai alegre, automaticamente, através do seu Espírito, nós podemos receber o quê? O fruto do Espírito, que é a alegria. E eu digo isso, queridos, que esse fruto de alegria é aquele sentimento que inunda, que molda uma vida em um estado. Estado é permanente, é viver todos os dias contente em qualquer ou em toda a circunstância, em toda situação, como o apóstolo Paulo diz. Sabe aquela alegria que se manifesta em meio ao caos, em meio à dor, em meio a situações difíceis? Porque eu tenho certeza, queridos, que se nós conversássemos com todos vocês com detalhes e trouxéssemos aqui alguns assuntos específicos desde o ano passado de 2020 até agora, quando começou o tempo de pandemia, não só aqui, mas em todo o mundo, muitos de nós tínhamos feito os planos, planejamentos detalhados de como seriam talvez do ano passado para cá, os dias futuros. Entretanto, o que aconteceu? Nós fomos surpreendidos inesperadamente, por isso que nós estamos vivendo ainda até hoje. E o que nós aprendemos nesse caos? Lembre que eu estou falando sobre a alegria que se manifesta em meio ao caos. Se a gente não tem esse fruto do Espírito e não entende o poder da alegria da salvação, em meio ao caos a gente se entrega. Em meio às lutas mentais, os pensamentos, os sentimentos,
a gente se entrega. E é o que eu vi acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas nesse tempo de pandemia, queridos, houve um acréscimo, um aumento depressivo, quadros de depressão. Por quê? Porque não conseguiram. E eu não estou falando de pessoas do mundo, queridos, estou falando de pessoas até mesmo cristãs, não conseguiram continuar desfrutando e automaticamente vivendo da alegria da salvação. Se entregaram em meio ao caos. E o que nós aprendemos em meio a esse caos é que nós devemos sempre nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor já construiu nas nossas vidas. Imagine, ok, nós entramos em 2020, nesse período caótico, mas eu pergunto, e o que Deus já tinha feito até em 2019, não conta? O que Deus tinha feito nas nossas vidas até o ano de 2019 não valeu de nada? Aquilo que o Senhor já marcou as nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo já ministrou as nossas vidas, aquilo que nós já recebemos do Senhor, queridos, é para esses dias maus que nós trazemos a esperança, aquilo que pode nos trazer a alegria. É aquilo que Deus já fez, mas parece que no momento da crise, no momento caótico, nós esquecemos de tudo que Deus já fez. E vemos aquele momento, aquela situação como se fosse o final de tudo, o fim de todas as coisas. Não, não é assim. Eu creio de todo o meu coração, queridos, por tudo o que Deus realiza, ou já havia realizado em cada dia que nós acordamos, em que nós abrimos os nossos olhos, isso nos possibilita a estar com vigor para continuarmos a sermos coparticipantes de uma história que Ele está escrevendo através das nossas vidas, através de mim, através de você. E muito embora nós possam existir dias, anos difíceis, na qual às vezes encontrar alegria pode ser uma tarefa muito difícil. Independente disso, queridos, nós podemos trazer, eu repito, à memória aquilo que nos dá esperança, para sorrir e encontrar a paz em meio ao caos, em meio às dificuldades. O profeta Abacuque, certa ocasião, ele fez uma oração que me impressiona muito. Na NVI, a qual nós vamos ler, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta diz assim: mesmo que eu não tenha nada, eu vou me alegrar em Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, queridos, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, eu estou lendo na versão NAA, ainda que nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Agora, tanto Abacuque, como vários outros personagens na Bíblia, queridos, sabia que a alegria vinha do alto, independente do que estava acontecendo aqui na terra. Por exemplo, Davi é um dos homens que lá no Salmo 34, versículo 5, ele diz uma coisa muito interessante, e ele nos chama a olhar. O texto diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Você viu? Salmos 34, 5, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos não mostrarão jamais decepção.
os que olham para Ele. Abacuque, Davi, Paulo, tantos homens, queridos, mulheres na Bíblia, que diante do caos ele sabia que a alegria vinha do alto. E o maior segredo que nós podemos encontrar, em que estamos alegres em todos os momentos, é descobrir, queridos, o único que é capaz de fornecer essa alegria, que é o Senhor, mais ninguém. Esse é o segredo. Portanto, você vai perceber que os prazeres momentâneos, os prazeres passageiros, como por exemplo, os bens materiais, casas, carros, tudo aquilo que de certa forma preenche o nosso coração no lugar que só Ele deveria preencher, essas coisas não podem fornecer uma alegria eterna. Só Ele pode preencher. Irmãos, isso me faz lembrar, essa foi foi um dos motivos, uma das coisas que nos levaram, eu e minha família, a renunciar à nossa vida. Esse foi um dos motivos que nos levaram a renunciar à nossa vida profissional, nossa vida secular, nossa vida executiva. Anos dentro de uma organização bancária, como todos vocês, a maioria já sabe. A Priscila, num alto cargo de escalão executivo. Essa alegria de entender que todas essas coisas, elas são passageiras. Foram essas coisas que nos levaram a renunciar. Tudo isso porque nós sabemos que se Ele não preenche o nosso coração, a nossa vida, nada das coisas desta terra vão preencher. São momentâneas. Às vezes hoje a gente cada dia menos, mas quando nós fizemos isso, renunciamos, vira e mexe, alguns de vocês já sabem, vira e mexe, eu e a pastora Priscila nos pegávamos conversando, puxa vida, se a gente tivesse ainda trabalhando lá, você também, hoje nós estaríamos assim, 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 se a gente tivesse aqueles recursos, teríamos isso, 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 e ao mesmo tempo, a gente fala assim, olha, nós já matamos a boiada, já matamos os bois. É um termo bíblico que fala, quando o homem foi chamado para Deus, ele matou os bois. Mas vira e mexe, depois vinha, de vez em quando, o questionamento de, olha, isso é a gente. Aí um dia a Priscila disse assim, meu amor, nós não só matamos os bois, mas a gente já colocou fogo na fazenda. Já não tem mais o que voltar. É daqui para frente, confiando no Senhor. Acho que faz uns 3 anos, queridos, 2, 3 anos aqui, vocês se lembram? Eu trouxe uma história aqui, na época mostrei, onde comecei minha história, minha vidinha, com uma bicicleta, uma mobilete, uma motinha, depois um fusquinha, depois um Voyage, depois um Verona, depois um golzinho, outro golzinho, depois chegamos num Fiesta, depois num segundo Fiesta e eu cheguei no Corolla, que era o meu sonho, queria ter um Corolla. Aí um dia eu estava aqui, vocês conhecem, lembram? Deus diz assim, entrega o seu ministério. Eu digo, meu ministério? E eu entendi que o Senhor estava falando do carro. Vocês conhecem até o carro que eu tinha, eu entreguei. O carro que eu utilizo hoje não é meu mais, é da igreja, não tenho carro. Queridos, eu estava ouvindo hoje o pastor Zé Roberto ministrando, e eu, como eu disse, fui muito ministrado, porque essas coisas me impactam muito. Aonde ele estava falando sobre os irmãos da Macedônia, que tinha muito pouco, mas tinha uma coisa que eles tinham demais, era a graça de Deus. Eles conheciam a graça do Senhor. Mas o versículo 2, depois eu
dei uma olhada ali e ele diz assim: em meio às mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles tornaram em rica generosidade. Eu falei, meu Deus, em meio à tribulação, em meio a tantas lutas, extrema pobreza, aquele povo transbordava em rica generosidade. Parece que quanto mais pobre, mais eles davam, mais ofereciam ao Senhor. Por quê? Porque o que sustentavam eles não eram coisas daqui, eram coisas que vinham do céu. Para quê? Era a graça de Deus, era a graça de Deus. E essa alegria, queridos, da salvação, ela gera esperança no nosso coração. Eu já estou indo aqui para o final. Ela gera essa esperança no nosso coração, onde o amor verdadeiro, onde há esse amor, há uma grande alegria. Ela não é passageira, ela permanece para sempre. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Lembre-se que nós vamos continuar na semana que vem. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta hora, por esta manhã, por este momento em que nós estamos aqui reunidos diante do Senhor. Nós queremos viver essa alegria todos os dias. Viver, Pai, é um ato contínuo de permanecer todos os dias diante do Senhor, independente das circunstâncias, crendo que há possibilidade de desfrutar de uma vida diante de Deus, de uma vida diante do Senhor. Espírito Santo, obrigado por tudo, obrigado pela nossa existência, obrigado pelo seu coração que bate, que pulsa por nossas vidas, e em resposta disso, nosso coração se alegra diante de Deus. Espírito Santo, graças te damos pelo seu grande amor, derramado em Cristo Jesus, naquela cruz, e nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e entendemos que ao passar por momentos de provações, nós paramos diante do Senhor e buscamos tesouros que são extraídos destes momentos na Tua presença, onde nós continuamos crendo que Deus está fazendo algo que vai produzir em nós uma alegria eterna, uma alegria que dura para sempre. Enfim, Senhor, que todos nós possamos passar sim pelo vale de Baca, no sentido de que é uma coisa que provavelmente todos nós passamos, mas mesmo passando nós podemos nos alegrar em meio ao caos, sabendo, Pai, que toda alegria que é gerada em nós, ela vem do alto e nos traz esperança para continuarmos a corrida que nos foi proposta em Cristo Jesus. Isso é viver, isso é permanecer desfrutando todos os dias. E hoje Deus nos faz um convite a nós, para que nós possamos colocar os nossos corações no lugar onde Ele está, no lugar em que Ele nos ama e tem prazer em estar também conosco. Pai, que nossa oração nesta manhã possa ser que venha alegria, que venha o amor, capaz de mover dentro de nós, Pai, uma resposta de viver esse amor que transborda todos os dias no coração do homem interior e que alcança, Senhor, todos aqueles que também estão ao nosso redor. Nos alegramos em todos os momentos nessa terra, independente das situações, Senhor. Nos alegramos quando buscamos ao Senhor, nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos alegramos em Deus e nas suas promessas, nos alegramos quando o Senhor diz, vamos à casa do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero convidar a pastora Priscila
E terminar lendo um texto que está em Salmo 122:1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, não deixe de estar aqui na casa de Deus todos os domingos. Faça uma luta, uma força, um esforço para congregar. Já voltamos, já não é mais tempo de ficar assistindo os nossos cultos pelas redes sociais, já é tempo de estarmos aqui presentes. Amém? Deus abençoe e até a semana que vem. Aleluia. Pode se sentar, queridos, rapidinho. Nós estamos encerrando esta manhã tão gloriosa, tão abençoada. Amém? Vamos exercer a alegria da salvação? Amém? Precisamos colocar em prática, né? Dia após dia, essa alegria da salvação. Aleluia. Hoje é um dia que tem uma pessoa aqui fazendo aniversário, uma pessoa muito especial em nosso meio. Quem é? Quem é? Quem é? Pastora Gisele, eu gostaria de chamá-la aqui. Como igreja, eu gostaria que nós orássemos por ela, amém? Glória a Deus. Uma alegria ter a pastora Gi conosco. Eu falo que ela é minha irmã mais nova. Eu não tenho irmã mais nova, tá? Porque eu sou a caçula de casa. Eu falo que ela é minha irmã mais nova, né, Gi? Glória a Deus, né? E é uma alegria ter a Gi aqui conosco. E eu não poderia deixar de forma nenhuma passar, né? Essa data tão linda sem orar por ela aqui, né? Publicamente. Fazer aniversário no domingo é uma bênção, né? Estamos na casa do Senhor, né? Quando é de semana a gente manda zap, telefone, né? Mas hoje não é um domingo, né? Amém. Antes de orar por você, eu quero compartilhar uma palavra, uma das palavras que eu amo muito na Bíblia. Eu tenho umas palavras muito especiais que ministram muito ao meu coração. E são palavras que eu gosto de compartilhar. E quero declarar sobre a tua vida neste ano, nessa nova entrada de um ciclo tão abençoado que se dá hoje, né? Que hora que você nasceu? Meia-noite, meu Deus do céu, na virada, 00:30. Glória a Deus. Então já está aí na data nova, né? Pode falar a data ou não? Pode? Vocês querem saber quantos anos ela está fazendo hoje, gente? Querem ou não querem? Querem ou não querem? Vocês são tudo curiosos, né? 38, gente. Só 38. Que inveja santa. Ai, meus 38. Que lembranças boas. Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra que está em Salmo 1. Uma passagem muito conhecida, mas eu amo demais essa passagem. Que eu acho que tem tudo a ver com a tua vida também. Nesse caminhar juntas. E você será como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. E tudo que tu faz prospera. Amém? E eu creio mesmo nessas estações da nossa vida. Eu creio sim fielmente que a palavra de Deus nos ensina que nós vamos viver estações. E há tempo que nós vamos florescer, e há tempo que nós vamos dar frutos, mas há tempo também que nós vamos ficar secos, que é o tempo do inverno. E muitas vezes nós achamos que nós não estamos vivos, mas nós estamos vivos. É só um tempo. E eu creio que tem momentos na nossa vida que a gente passa por isso. Eu passo por isso. Eu acho que cada um de nós aqui, que estamos aqui neste lugar, passamos por tempos. Verão, primavera, outono, inverno. E nós precisamos, acima de tudo, entender e respeitar essas estações. Porque Deus tem um propósito. O inverno nada mais é que um descanso. É um descanso. E muitas vezes a gente acha que está tudo muito calmo, está tudo muito frio, silencioso, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando ali no mais profundo do nosso ser. E virá, né, depois do inverno, na primavera, onde tudo floresce, onde tudo estava oculto, vem à tona.
Tudo aquilo que a gente achava que estava seco e morto, vem à tona, porque estava ali no interior. E no teu interior tem essas águas vivas. Essas águas vivas que traz vida. Essas águas vivas que traz fruto. E esse fruto é lindo. E muitas pessoas vão saborear desse fruto da tua vida. A começar, você vai saborear desse fruto. A tua família saboreia desse fruto. E todas as pessoas que se acercar ao seu redor vai saborear desses frutos. Frutos que você está dando e continuará dando. Mas entenda, tem tempo que não haverá fruto. E não é por isso que nós estamos mortos. Não é por isso que nós não estamos vivos. Porque nós temos o rio de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. O que nós precisamos é ser guiados pelo Espírito Santo para entender cada estação da nossa vida. E algo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Que eu tenho que entender cada estação. Por isso que eu compartilho essa palavra contigo. Porque essa palavra primeiro fala comigo. E tudo aquilo que fala comigo é um rema para a minha vida. Eu gosto de compartilhar. Eu vivo isso. E eu sei também que tu vive. E eu sei que este povo vive. Nós precisamos entender. Amém? Tu és uma bênção, viu? Eu amo muito a tua vida. E eu sei que ainda nós temos muito, né? Que caminhar e dar muitos frutos. Mas tudo no tempo certo do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar por ela e ir embora para casa? Amém? Eu quero que você estenda as tuas mãos essa hora e abençoe mesmo a vida da pastora Gisele. Amém? Ela é uma bênção, uma pastora junto comigo neste ministério. Então você pode contar com ela. Amém? Uma mulher cheia de sabedoria de Deus. Uma doçura de mulher. Amém? Eu sou a tempestade, ela é a brisa. Se vocês precisarem de uma tempestade, sou eu. Se vocês precisarem de uma brisa, chame ela. Que ela é uma brisa. Uma bênção. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer novamente pela vida da tua filha. Obrigada. Porque esse dia que o Senhor escolheu para trazer a Gisele à terra. Ó Deus, um sonho do teu coração. Ó Pai, existe uma história tão linda que o Senhor já escreveu a respeito da Gisele. Que a tua palavra nos ensina que todos os dias da vida da Gisele já foram escritos no teu livro. Antes mesmo de nenhum deles existir. Eu creio nessa história. Pai, eu oro para que ela viva na intensidade cada página, cada capítulo, cada palavra deste livro. Pai, ajude a Gisele nessa caminhada, fortaleça a vida dela, traga o renovo que ela precisa. Pai, em nome de Jesus, se abre um novo ciclo neste dia, que alegria, Pai, podemos viver para Ti, acima de tudo para Ti. Pai, porque a vida não haveria, Pai, não teria prazer na vida se não fosse para Ti. Essa vida que nós temos é para Ti, é para Te amar, é para Te servir, é para Te glorificar. Ó Deus, e os dias que nossos dias findar aqui na terra, saberemos que estaremos contigo face a face. E nós queremos, Pai, com todo o nosso ser, com todo o fôlego do nosso pulmão, ó Deus, servir a Ti. Que a Gisele venha servir a Ti na intensidade de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Pai, ó Deus, esse tempo que ela está vivendo, Pai, de maternidade, Deus, filhos pequenos, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O Senhor ensina as pequenas coisas. Ó Deus, o Senhor ensina nas pequenas coisas, como é lindo. Pai, fortaleça a tua filha e que a sua casa possa ver, ó Deus, a vida da Gisele, Pai, como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Seu esposo, seus filhos, Pai, que a Gisele seja uma marca na família dela, uma marca para a nossa geração. Pai, nós sabemos em nome de Jesus que nós vamos saborear muitos frutos da vida da tua filha. Nós já temos saboreado, mas eu sei que ainda vamos saborear muito mais. Pai, porque ela é uma árvore frutífera e abençoada. Obrigado, Pai, pela vida da Gisele. Como igreja nesta manhã, nós te glorificamos e te agradecemos por essa vida tão preciosa que é ela, que tem nos abençoado tanto
tanto, tanto. Obrigado pela vida da Gisele, essa brisa suave que é para as nossas vidas este lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Temos uma flor aqui. Amém, queridos. Então vamos encerrar nosso culto. Amém? Obrigado, Pai, por essa manhã tão bendita, tão gloriosa. Obrigada. Obrigado por tudo que aconteceu aqui neste lugar. Porque tudo acima de tudo é para glorificar e adorar o Teu nome. Porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Deus abençoe, um domingo abençoado em nome de Jesus. Ai, que